A primeira regra é que você deve estar sozinho. A segunda é que deve estar escuro. A terceira: bem, se você chegou até aqui, já deve saber as regras. O enigma observa e o que ele vê, ele transforma. Logo após ler isso, Hugo sentiu um arrepio estranho. Não de medo, mas de uma excitação sombria, quase insana. Ele sabia que a Deep Web escondia todos os tipos de segredos, mas encontrar uma página como aquela era raro, mesmo para ele. E ali estava o Fórum do Enigma. Uma espécie de jogo ou prova que testaria seus nervos, inteligência e, quem sabe, seu próprio senso de realidade. Ele se acomodou melhor na cadeira, ajustando o brilho da tela para que tudo à sua volta ficasse mergulhado na escuridão total. Seu quarto parecia mais apertado, e as paredes mais sombrias, refletindo o que ele estava prestes a fazer. A primeira fase do jogo era simples. Responda a uma série de perguntas sobre medos profundos e histórias obscuras. Ele as respondia rapidamente, rindo das opções exageradas e das respostas mórbidas, mas logo as perguntas mudaram para algo mais pessoal. Assuntos que ele nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo online. O fórum sabia coisas que ele mantinha em segredo há anos, e isso começou a incomodá-lo. Quando ele terminou, a tela piscou e um vídeo começou a tocar. A qualidade era embaçada, granulada, mas Hugo reconheceu o cenário. Um porão escuro, com uma única lâmpada balançando no teto. Uma figura encapuzada segurava um objeto na mão, algo indistinto, e começou a murmurar palavras em uma língua que ele não reconhecia. A figura se moveu devagar, estendendo a mão para a câmera, e Hugo teve a impressão de que estava sendo observado diretamente. Dias se passaram, e ele não conseguia parar de pensar no fórum. A curiosidade o consumia, e ele precisava ir mais fundo. Cada nova fase exigia mais coragem. Vídeos gráficos e enigmáticos de rituais, mensagens ameaçadoras caso ele falhasse em resolver os desafios, e até mesmo gravações de gritos sufocados, quase desesperados. A situação piorou quando ele percebeu que os vídeos não eram encenações. Cada cena parecia intensamente real, como se ele estivesse assistindo a algo proibido, algo que ninguém deveria ver. Um dia ele acordou com uma notificação estranha no computador. Para o próximo desafio, olhe pela sua janela. Hugo obedeceu, embora o medo quase paralisasse seus movimentos. Lá fora, em uma esquina distante, uma figura encapuzada estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Ele tentou ignorar, mas algo dentro dele parecia preso ao jogo. Na noite seguinte, recebeu outro enigma. Abra sua porta e encontre o próximo passo. Ao fazer isso, encontrou uma caixa preta, com o símbolo do fórum gravado em dourado. Dentro da caixa, uma pequena câmera e um bilhete. A partir de agora, nós o observamos. Hugo tentou se afastar. Desconectou-se, apagou o fórum de seus registros, mas o enigma não o deixava em paz. Mensagens e vídeos surgiam em seu telefone. Sua TV ligava sozinha no meio da noite, e o computador exibia páginas e imagens grotescas de tortura e rituais. Hugo percebeu que o enigma havia ultrapassado o limite digital. Ele estava dentro de sua vida agora, assombrando-o, observando de perto. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos no corredor e o farfalhar de roupas se arrastando pelo chão. Levantou-se devagar e abriu a porta do quarto apenas para ver uma sombra passar por seu campo de visão. Ele sabia que não estava sozinho, e a paranoia o dominava, fazendo questionar cada som e movimento. A tensão se tornou insuportável, e ele tentou fugir para a casa de um amigo, mas cada vez que saía, encontrava alguém na rua, de capuz, o observando. Quando voltou para casa, encontrou um último enigma no computador. Uma simples frase: "O último enigma é você mesmo." O enigma torna-se real. Naquela noite, enquanto encarava o reflexo pálido e exausto no espelho, Hugo começou a ver algo diferente. A figura encapuzada estava agora no fundo do espelho, estendendo a mão como se quisesse puxá-lo para dentro. Ele tentou recuar, mas o espelho parecia sugá-lo para uma escuridão profunda, para um lugar onde o enigma controlava tudo. Nos dias seguintes, seus amigos e familiares reportaram seu desaparecimento. A polícia não encontrou pistas, exceto um computador com uma tela fixa na última frase deixada pelo fórum. O enigma encontrou seu novo portador. Cuidado com o que você deseja, pois quando a porta estiver aberta, ela poderá nunca mais se fechar. Essas palavras saltaram aos olhos de Ana, em uma fonte esquisita e manchada que aparecia no canto da tela de seu computador. Era uma frase sinistra para abrir qualquer site, e Ana não tinha ideia de como havia chegado até ali.
Tudo começou quando emprestou o notebook de um colega de faculdade para um trabalho de última hora, e ao ligar o computador, um link apareceu em uma janela oculta. Mercado das Sombras. Acesso restrito. Ana, que sempre teve uma curiosidade ávida por mistérios e histórias sombrias, não resistiu e clicou. O site com fundo negro e letras vermelhas tremulantes exibia uma lista de objetos bizarros, cada um acompanhado por descrições perturbadoras e histórias detalhadas. Havia itens como colares, que teriam sido tirados de túmulos, diários de pessoas desaparecidas e até mesmo objetos que supostamente traziam visões do além. Entre esses, algo chamou sua atenção. Uma pequena estatueta de bronze com a figura de um homem encapuzado, descrita como a estatueta das almas perdidas. A descrição prometia uma habilidade única, permitir que seu portador visse o que não pertence a este mundo. Ana sorriu, achando que tudo era uma brincadeira de marketing macabro. Movida por uma mistura de curiosidade e ceticismo, clicou em comprar sem pensar duas vezes. 3 dias depois, uma caixa pequena e amassada chegou em sua porta sem remetente. A embalagem estava gasta e coberta de poeira, como se tivesse sido guardada por décadas em algum lugar esquecido. Ao abrir, encontrou a estatueta que vira no site. Era ainda mais sombria pessoalmente. O homem encapuzado tinha feições esculpidas em detalhes e seus olhos de bronze pareciam seguir os dela em qualquer direção. Nos primeiros dias, Ana manteve a estatueta em sua prateleira, quase esquecendo sua presença. Mas pouco a pouco, estranhas visões começaram a ocorrer. À noite, quando se deitava, sentia uma presença no quarto, como se alguém a observasse. Certa vez, viu uma sombra parada perto da porta, e ao acender a luz, a figura desapareceu instantaneamente. A sensação de ser observada aumentava, e ela começou a ver vultos no espelho e a ouvir sussurros baixos. Uma noite, em um momento de puro terror, Ana decidiu guardar a estatueta em uma caixa e escondê-la no fundo de seu armário. Mas mesmo com a estatueta fora de vista, as visões e os sussurros continuaram, piorando a cada dia. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Ana voltou ao site do Mercado das Sombras em busca de respostas. O item que comprara agora estava listado como vendido, e na seção de perguntas, um usuário anônimo havia deixado uma mensagem. Você viu as almas? Em breve será sua vez de partir com elas. Ao ler aquilo, um calafrio percorreu seu corpo, e ela tentou fechar o site. Porém, uma nova mensagem apareceu em uma janela pop-up. Você agora faz parte do Mercado das Sombras. Com o coração acelerado, Ana desconectou-se rapidamente e tentou apagar o histórico, mas a página continuava aparecendo a cada vez que ligava o notebook, como se estivesse gravada em seu próprio computador. Nos dias seguintes, os acontecimentos em sua casa se tornaram cada vez mais intensos. À noite, via figuras nebulosas paradas na ponta de sua cama, como se observassem seu sono, e acordava com o eco de vozes distantes chamando seu nome. Começou a perceber que, em algumas dessas visões, as sombras pareciam mais nítidas, como se aproximassem cada vez mais. Uma noite, Ana recebeu um e-mail estranho de um remetente desconhecido. Está na hora de fazer sua escolha. Ou se junta a nós, ou nos entrega algo de valor. Ela sabia que estava envolvida em algo além de sua compreensão, mas decidiu lutar contra o pânico crescente. Respondeu o e-mail, implorando para que a deixassem em paz, oferecendo dinheiro, seus pertences, qualquer coisa para que os tormentos cessassem. A resposta foi simples. Algo de valor não é dinheiro, Ana. Queremos algo que realmente importe para você. Ana passou a noite em claro, ponderando sobre o que significava algo de valor. Lembrou-se da estatueta, daquela peça misteriosa que prometia ver as almas. Na manhã seguinte, decidiu tentar vendê-la, mas antes de listar o item em um site de vendas, notou uma mensagem gravada na base da estatueta. Você pode nos ver agora, mas nunca estará fora de vista. Foi então que percebeu o significado da frase. Não importava onde ou como tentasse se livrar dela. A estatueta fazia parte de algo maior e incompreensível, um ciclo que ela agora integrava. Certa noite, após dias sem conseguir dormir, ela ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou apenas uma folha de papel com instruções. Coloque um item de valor no Mercado das Sombras até meia-noite. Caso contrário, você será o próximo item. Com medo, Ana pegou o colar que herdara de sua avó, um objeto de valor sentimental profundo, e seguiu as instruções para listá-lo no site. Mas à meia-noite, o colar ainda estava lá, sem compradores. Logo, uma notificação piscou na tela. A transação foi insuficiente.
Prepare-se para ser entregue ao próximo comprador. No momento em que leu isso, sentiu um frio sobrenatural a envolvê-la. Olhou em volta e viu, na sombra do quarto, rostos sem expressão e olhos profundos que a encaravam, cada um mais sombrio que o outro, todos figuras que apenas ela conseguia ver. Foi então que ela entendeu o preço de sua curiosidade. Ela mesma se tornara parte do mercado das sombras. No dia seguinte, seu apartamento foi encontrado vazio, sem qualquer sinal de Ana, exceto por uma pequena estatueta de bronze com o formato de um homem encapuzado, deixada sobre a mesa, aguardando o próximo comprador. Às vezes, a verdade que você busca pode custar mais do que você está disposto a pagar. A meia-noite chegara e em seu quarto escuro, Felipe hesitava. Na tela do computador, a lista de links da Deep Web piscava, revelando um em particular. Canal 9, transmissão ao vivo. Ele ouvira rumores sobre esse canal, algo que outros estudantes mencionavam como uma lenda urbana, mas a curiosidade, mesclada a uma necessidade insaciável de descobrir a verdade, o empurrava a clicar. Assim que clicou no link, a tela se iluminou com uma imagem de um altar mal iluminado, coberto por velas. Felipe ficou tenso ao ver figuras encapuzadas que se reuniam em torno dele. O som estava baixo, mas a atmosfera era carregada de um sentimento de expectativa e ansiedade. Ele tomou um gole de refrigerante e se acomodou na cadeira, mergulhando no que parecia ser uma encenação. As figuras começaram a murmurar, suas vozes distorcidas por uma qualidade de áudio comprometida. Felipe ficou intrigado. Era um teatro de sombras, como se estivesse assistindo a uma peça gótica. Mas à medida que a transmissão prosseguia, a sensação de que havia algo mais se intensificou. Uma figura encapuzada tomou a frente, empunhando um pedaço de papel. Ele leu os nomes em voz alta. Lucas Ferreira, desaparecido em 22 de outubro, acusado de traição à verdade. O coração de Felipe disparou. Lucas era um colega da escola. Nunca pensou que um dia o veria listado em um canal obscuro na internet. A cena se desenrolou diante de seus olhos e as figuras começaram a fazer perguntas. O tom de voz era grave e formal, quase judicial. Os espectadores não estavam apenas assistindo, eles pareciam envolvidos na dinâmica do que estava acontecendo. Felipe não conseguia acreditar no que via. Era apenas uma encenação, não era? Um ato destinado a chocar e entreter. Mas a expressão de terror que se formava no rosto de Lucas enquanto ele se defendia não parecia encenação. Era genuína. Quando a transmissão terminou, a tela se apagou abruptamente e Felipe ficou parado, a mente turbilhonando. Ele nunca deveria ter clicado naquele link, mas a curiosidade tomou conta dele. O que significava tudo isso? E se Lucas estivesse realmente desaparecido? Nos dias seguintes, a curiosidade de Felipe se transformou em obsessão. Ele começou a pesquisar mais sobre o Canal 9, tentando entender de onde vinha, quem estava por trás da transmissão e se havia outros desaparecidos em sua cidade. Durante essa busca, ele encontrou histórias de outras pessoas que também haviam sumido e que estavam listadas como réus no canal, todas com acusações estranhas e inusitadas. Felipe começou a compartilhar suas descobertas com seus amigos, mas a cada conversa algo estranho acontecia. Primeiro foi Mariana, que desapareceu sem aviso, deixando apenas sua mochila na escola. Depois foi Rafael, que não apareceu mais para as aulas. A cada amigo que sumia, uma mensagem anônima chegava a Felipe. A verdade precisa de sacrifícios. Ele olhou para a tela do computador, paralisado pelo medo. Na noite de um sábado, Felipe decidiu que não poderia mais ignorar os sinais. Ele precisava confrontar a situação. Se continuar assim, serei o próximo, pensou consigo mesmo. Naquele momento, decidiu entrar novamente no Canal 9, determinado a expor a verdade. A transmissão ao vivo começou, e desta vez ele estava preparado para o que viria. Às 23h59, as figuras encapuzadas estavam de volta, mas algo era diferente. Elas pareciam mais determinadas, e as suas vozes carregavam uma sensação de urgência. Quando uma nova acusação foi feita, o nome de Felipe foi pronunciado. Felipe Costa, acusado de desvio da verdade. Ele sentiu um nó na garganta, o medo o consumindo. Naquele instante, Felipe entendeu que não se tratava de encenações ou de entretenimento. Ele havia se tornado parte disso, e o medo começou a se espalhar por seu corpo como um veneno. A tela do computador piscou, e uma mensagem apareceu. Agora você deve escolher, a verdade ou a sua vida. Felipe hesitou, o suor escorrendo por sua testa.
O que ele deveria fazer? Desligar o computador? O medo de se tornar o próximo réu o paralisava. Você tem até a meia-noite, disse a voz distorcida através do som. Ele sabia que não poderia ignorar a escolha. Uma onda de desespero tomou conta dele. Se ele saísse da transmissão agora, poderia ser o fim. Mas permanecer significava se arriscar a ser sacrificado de alguma forma. A última hora se aproximava e ele estava preso naquela tela. O relógio mostrava 23 horas e 58 minutos. Com o coração acelerado, decidiu que precisava acabar com isso. Ele tentou gravar a transmissão, mas assim que fez, o computador desligou subitamente e uma escuridão abateu-se sobre o quarto. Ele olhou para as sombras que dançavam nas paredes, os sussurros se intensificando. As figuras encapuzadas agora se aproximavam dele, seus rostos ocultos na escuridão. Se a verdade precisa de sacrifícios, então que seja, pensou Felipe, determinado. Ele começou a digitar uma mensagem para o canal, expondo tudo o que sabia. Mas assim que pressionou enviar, o relógio soou, marcando a meia-noite. O que aconteceria agora? As figuras começaram a rir, uma risada baixa e profunda que ecoava em seu ouvido. Ele se virou para a janela, sentindo o ar frio entrar. As vozes ao seu redor eram ensurdecedoras. Ele estava cercado, mas não por pessoas. Eram sombras. Olhando mais de perto, percebeu que os rostos eram de seus amigos desaparecidos, suas expressões uma mistura de dor e desespero. Felipe se levantou, o terror pulsando em suas veias. Ele não estava mais em seu quarto. As sombras se tornaram tangíveis, e ele estava em um espaço que parecia um tribunal, cercado por figuras encapuzadas que o olhavam com expectação. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. Naquela noite ele havia sido escolhido. E, em sua busca pela verdade, tornara-se parte do canal, um sacrifício a ser julgado. A última coisa que viu foi a tela do computador, piscando com a mensagem: "O próximo julgamento começará em breve."